Roberto, Olá, mandei uma mensagem aí, dá uma olhadinha, por tá bom. favor. Hum. Bom dia a todos, irmãos. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Que Deus possa nos ajudar hoje a entendermos mais um pouquinho sobre esse livro maravilhoso. Eu precisaria de alguém que queira orar primeiro, depois eu farei a oração e nós daremos andamento no momento da nosso diálogo aqui. Eu posso Alguém? fazer a primeira oração. Obrigado, dona Irani. Então vamos nos ajoelhar. Pode orar, dona Irani. Querido Deus, santo, santo e maravilhoso Deus, poderoso, Deus fiel, santificado seja o teu nome aqui na terra, da mesma maneira que os anjos santificam no céu. Toma em tuas mãos cada família aqui representada. Pedimos primeiramente perdão pelos nossos pecados. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Pai querido, e derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Somente o teu Santo Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso suplicamos que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo. Toma em tuas mãos o teu servo e nós te pedimos que use-o como instrumento em tuas mãos para falar aos nossos corações. Ajude-nos, ensine-nos a sermos praticantes e não somente ouvintes. Nós te pedimos que nos dê entendimento, sabedoria e poder para obedecer a tua palavra. Abençoe-nos, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Pai querido, continuando em tua presença, primeiramente queremos pedir perdão pelos nossos pecados, suplicar ao Senhor nesse exato momento, Pai, o seu Santo Espírito, para que possamos entender um pouco mais da tua palavra. Estamos entendendo aqui um pouco do livro de Daniel, nós vimos ontem a importância que que ele tem em nossas vidas hoje ainda. Vimos também que ele é o centro, dele é Cristo, e se nós temos que pregar Cristo, precisamos sim entender e pregar também Daniel. Pai querido, elimine agora nossos eu acho, nosso eu gosto, e que tudo que seja dito, seja ouvido, seja o assim diz o Senhor. Fique com as pessoas que ainda não entraram, que elas possam ouvir também. Fique também com todas as pessoas que estão pelo YouTube. Nós agradecemos ao Senhor essa bênção, né, as bênçãos de termos esses meios de comunicações, mas que possamos usá-los sempre para o bem. Porque sabemos que o inimigo também usa todos eles para o mal, mas queremos usar para a tua honra e para a tua glória, Pai. Pai querido, que não seja eu falando nesse exato momento, mas o seu Santo Espírito. E que todos possam entender o mais perfeitamente possível, para que a tua honra, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando por cada um de nós nessa sala. E também, Pai, queremos agradecer esse dom da vida que o Senhor nos deu hoje. E que possamos fazer um bom uso dele, assim como a dona Irene disse, que possamos praticar o Evangelho para que as pessoas possam ver Cristo em nós, sem mesmo falarmos nada. Muito obrigado por tudo que o Senhor proporciona, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vamos lá que hoje é interessante, hein? Hoje acredito que vocês vão gostar bastante. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Maravilha. Deixa eu ver se vai passar. Vai passar. Então, ótimo. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos pegar aqui o contexto histórico do livro, antes de acontecer o cativeiro, antes de acontecer o primeiro capítulo de Daniel, houve um contexto, tá? E para a Bíblia nós precisamos entender essas coisas, tá bem? Muitas vezes nós erramos em só pegar alguns pontos e não mostrar o contexto para as pessoas. Então nós temos o contexto, como o nosso irmão Marcelo disse muito bem, o contexto é aquilo que está antes e depois, ali bem próximo do texto que nós vamos falar, né?
no caso nós vamos falar de Daniel, então tem um contexto antes e um contexto depois. E nós temos o contexto amplo, né, que é onde está em vários locais da Bíblia, além também do contexto histórico, que eu acho muito importante. Entender como acontecia, por que acontecia, a época que acontecia, vai nos dar luz para entendermos muitas coisas importantes, tá? Então, por esse motivo, nós vamos fazer um contexto agora histórico, vamos falar muita coisa da história para vocês, e eu espero que seja o mais didático possível, porque eu gostei muito dessa didática, e é por isso que eu trouxe para vocês agora, tá bom? Primeiro ponto que eu vou dizer aqui para vocês, anotem aí nos seus cadernos, anotem em algum lugar. O reino, tá? Em 1 Reis 12 e 2 Crônicas 10, o reino é dividido. Nós vamos falar isso já já. E nós vamos ler já já, né, o capítulo 25 de Jeremias, porque o contexto de Daniel é esse capítulo 25, tá bom? Jeremias vai nos mostrar o porquê que o povo foi levado cativo. Então, no capítulo 25 de Jeremias, está toda a explicação. E vocês vão ficar aqui de boca aberta de ver o tanto que Deus deu misericórdia para esse povo. E, infelizmente, eles não aceitaram. 2 Reis, de 17 a 25, e 2 Crônicas, de 29 a 36, são o finzinho ali da supremacia judaica, né, onde Judá estava como um reino independente, tá bom? Então, esses ali do 17 a 25 de 2 Reis e de 29 a 36 é onde Judá ali estava próximo do cativeiro, tá? Estava próximo a cair para os babilônios, ok? Então, vamos contar um pouquinho para vocês de como foi isso e depois nós vamos adentrar em Jeremias 25 para entendermos o porquê do livro de Daniel, bem? Vamos lá, como eu já falei para vocês ontem, nós temos hoje Egito, Irã, Iraque, Turquia, Grécia e Itália, ok? Esses respectivos países antigamente eram Egito, Judá ali, que é Israel, né? Junto com Israel, nós temos a Síria, nós temos Babilônia, nós temos Medo-Pérsia, Turquia, Grécia, que é a Macedônia, né? E ali a Lídia, Macedônia e Roma. E nós temos as 3 cidadezinhas ali que falaremos só em Daniel 11, ok? Levando isso aqui, nós mostramos a nossa linha do tempo para vocês ontem e nós vamos falar justamente desse período ali da vida de Daniel, tá? Foi levado em torno de 17, 18 anos para cativeiro e morreu ali em torno dos 90 anos, ok? Profecias de Daniel vai da Babilônia até a volta de Jesus, tá bom? E como a Babilônia começou um pouco antes ali, né, nós temos que a Babilônia não começa em 605, tá? 609 ela toma o território por total, que nós vamos ver agora, tá bom? Mas ela já é desde 626 um país, também uma nação. Vamos lá. Então, o que que acontece? Em 605 teve a primeira invasão a Jerusalém. Nessa invasão não tem nada absurdo, tá? Não tem quebra-quebra, não tem rei morto, tá bom? É uma invasão que vocês vão ver já já o que aconteceu. Depois tem a invasão de Jerusalém, a segunda invasão. Nessa segunda invasão já é morto um rei, tá? E a coisa já é mais feia, vai? Já dá uma destruída ali, já mata alguns ali, tá bom? E nessa segunda invasão, Ezequias é levado, tá bom? Ezequias, o profeta Ezequias, é levado nessa segunda invasão. Na primeira é Daniel e seus amigos. Não se atentem só a isso, tá? Foram outros hebreus, mas nós não sabemos o nome, tá? Então, se puxa muito o que a gente sabe, ok? Então, eram os 4 hebreus, obviamente, tinha muito mais pessoas ali hebreias que foram, tá bem? Assim como na segunda também. E depois nós vamos ter a terceira invasão e, consequentemente, a destruição, né? Porque aí Nabucodonosor perdeu a paciência e eu já vou contar para vocês o porquê, tá bom? Nós vamos ter em 538, 539 ali, Ciro libertando os judeus, tá bem? E aí nós vamos ter que bater uma conta de matemática aí, tá? Porque tem pessoas que acreditam em 39, pessoas que acreditam em 38. Só que aconteceu uma coisa que a gente vai ter que ver, mas a gente vai ver mais lá próximo do capítulo 9, tá bem? Vamos avançando.
Então, o que que aconteceu? Lá em 1 Reis 12 e 2 Crônicas 10, o reino é dividido, tá? Davi e Salomão achou graças aos olhos de Deus, e Deus não separou o reinado em Salomão, esperou ele morrer para que acontecesse isso. Então, o rei do norte ficou com Jeroboão, e o rei do sul ficou com Roboão, tá bem? Que seguiria a linhagem de Davi, a parte do sul. Aí aconteceu o quê? Judá estava ali, Israel estava ali, e a Síria era o poder militar da época, tá? Era o poder que comandava o pessoal. Então a Síria foi tomando um baita de um território, a Babilônia estava ali só para dizer que tem, sabe? Olha, eu coloquei a dimensão ali para vocês entenderem. A Babilônia era umas 3 vezes menor que a Síria, só nesse momento que vocês estão vendo na tela, mas vai piorar. Ó, a média não era a Medo-Pérsia, tá? Era só a média, não era ainda os reinos unificados, isso só vai acontecer com Ciro. Aí nós vamos cair em Jeremias para entender esses pontos e depois voltamos a entender a história, tá bom? Então, Jeremias 25, vamos ler até o verso 12, para que vocês possam entender o porquê que a paciência, a ira de Deus veio sobre o Judá, tá bom? A palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual Jeremias, o profeta, falou para todo o povo de Judá e para todos os habitantes de Jerusalém. O que ele estava falando? Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, são 23 anos. A palavra do Senhor tem vindo até mim, e eu tenho falado para vós, madrugando e falando. Porém, vós não tendes escutado. Olha, irmãos, fica bem aqui, 23 anos de misericórdia. Isso só falando de Jeremias. Tá? Jeremias ali, ó, ele começa a ser profeta ali no 13º ano de Josias, e até o momento que ele estava escrevendo isso aqui, ele estava dando chance ao povo. E olha, ele madrugava, tá? Madrugava. Mas o povo, nem aí. E o Senhor vos enviou todos os servos, não foi só ele. Josias era um rei bom já há 13 anos antes de Jeremias. Josias foi um dos melhores reis de Israel. Nós vamos ver isso já já. Teve outros profetas, como Isaías, né? Teve que estava ali na época de Manassés, que era avô de Josias. Então teve outros profetas que também madrugavam e também os enviava mensagens. Porém vós não escutastes, nem inclinaste o vosso ouvido para ouvir. Eles não é só de não escutar. Eles não estavam absolutamente nem aí, de fato. Eles não perdiam tempo com as mensagens dos profetas. Parece que hoje podemos seguir a mesma linha. Nós temos profetas, será que nós estamos ouvindo nossos profetas? Né? Será que nós estamos ouvindo, inclinando mesmo para ouvir, pegando os testemunhos que Cristo nos deu? Será que nós estamos fazendo como? Lembrando o que o nosso irmão Marcelo falou. Lembre-se que a história do passado é a nossa. Nós temos profeta hoje. Será que nós estamos dando o devido valor ao que Deus nos deu através da nossa profetisa? Ou nós estamos fazendo como Judá? E aí eles disseram, né? Olha o que os profetas diziam. Convertei-vos do seu mau caminho e do mal de vossos feitos, e habitai na terra do Senhor, que ele vos deu, e a vossos pais, para sempre e sempre. E não andeis após outros deuses para o servir, e para adorar, e não me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, e eu não vos farei mal. Contudo, vós não me escutaste, diz o Senhor. Não me provocaste a ira com as obras de vossas mãos, para vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque vós não ouviste as minhas palavras. Aqui, ó, esses 4 versos aqui é uma redundância, Deus falando muitas vezes para eles: convertei-vos, não me provoqueis a ira, não me faça mal, para que eu não possa, para que eu não vos farei mal. Deus querendo que eles entendessem, para que não fosse permitido as coisas ruins.
Só que eles não estavam nem aí, irmão. Mais uma vez, lembra que a redundância do texto, quando fala mais de uma vez? Se nós voltarmos aqui, ó, porém vós não tendes escutados, uma vez, no verso 3. Porém vós não escutaste, duas vezes, verso 4. Porém vós não tendes me ouvido as minhas palavras, verso 8, 3 vezes, ok? Já temos 3 vezes aqui que o povo tá nem aí para Deus. Deus fala e ele, deixa Deus para lá. O que vai acontecer então? Aí vem a consequência nos 4 próximos versos. Eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, e contra os seus habitantes, e contra todas essas nações ao redor, e as destruirei completamente, e a farei um assombro e um assobio, e desolações perpétuas. Além disso, eu lhes tomarei a voz do regozijo, e a voz do júbilo, a voz do noivo, a voz da noiva, o som das pedras de moinho, a luz da vela. E esta terra inteira será uma desolação, e um assombro, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. E acontecerá que quando 70 anos forem completados, que eu punirei o rei da Babilônia e aquela nação, diz o Senhor, pela iniquidade, e a terra dos caldeus, e farei desolações perpétuas. Vamos lá, irmãos, nós temos 2 pontos aqui a considerar, tá bom? Primeiro, Deus aqui dá uma visão, aquela da clássica, né? Ele estava esperando o povo, né? Olha, não, vai dar certo, venha, se arrepende. Mas eles o quê? Não arrependeram. A gente vê aqui aquele aquela coisa de, eles disseram, convertei-vos, e logo no início aqui, tá dizendo várias vezes, Jeremias, o profeta, dizendo, desde o 3º ano, eu tô te falando, para que vocês possam escutar. Depois, o que eles falavam? Se arrependa, converte o seu mau caminho, ou seja, Deus está dando uma chance para eles. Só que eles não estavam nem aí. Então, acabou a paciência, né? A ira de Deus também, né? Nós temos a ira do Cordeiro, precisamos entender isso. Deus é amor, mas ele é justiça. E ele mostrou o seu amor aqui, e até mesmo na justiça Deus é amor, né? Isso daqui, esse cativeiro babilônico, não foi para o fim de Judá. Nós vamos ver que teve um fim esse cativeiro, que é no capítulo 29 de Jeremias, tá bem? Então, outro ponto aqui que é importante para nós. As pessoas vão ter 2 pontos aqui. Muitos vão contar esses 70 anos a partir do ano 605, tá? Que é quando o Nabucodonosor faz a sua primeira invasão. E isso cairia lá para 535, 536. Mas muitos vão contar isso a partir do ano 609, que é a Batalha de Arã, tá? Que eu vou contar para vocês já já. Nessa Batalha de Arã é quando a Assíria morre totalmente, ela some do mapa. Nabucodonosor e vocês vão ver já já que ele vai fazer uma junção com outra pessoa, e eles vão contra esse rei, e eles destroem a Síria por completo. Destruindo a Síria ali por completo, começa a supremacia da Babilônia, porque como ela destrói, ela é a suprema ali no geral, ok? Ela que comanda o mundo como a Síria comandava, ok? Levando isso em consideração, o texto diz, a essas nações servirão ao rei da Babilônia. Não está falando de cativeiro ali, no caso. Ela está falando de servir, ou seja, estas nações servirão o rei da Babilônia por 70 anos. Então, se vocês pegarem o ano 609 e baixarem 70 anos, vai dar ali 538, 539, tá bom? Eu coloco as 2 datas porque tem 2 interpretações. Tem pessoas que já contam ali, tem pessoas que contam do ano seguinte, por quê? O nosso calendário é diferente do deles, precisamos entender isso. O calendário nosso vai de janeiro a dezembro, o dele ali o primeiro mês nem é janeiro, entendeu? Os primeiros meses dele já é lá para março. Ok? Lembra da Páscoa? A Páscoa era o primeiro evento deles. Então, entendeu? Então tem essa diferença aí. O calendário deles é meio a meio, tá bom? Não chega a ser meio a meio, mas começa em um ano, termina praticamente no outro nosso, entendeu? Então tem essa divergência. Mas ou é uma data ou é a outra ali, elas estão próximas, por isso que eu coloco as 2, tá bom? E aí esses servirão ao rei da Babilônia, as pessoas já acreditam que em 609 a Babilônia já tomava conta do mundo, então eles já estavam cumprindo o que Deus mandou aqui
de servir a Babilônia por 70 anos. Então, nós temos dois pontos. Ou começou em 609, terminou em 538, 539, ou começou em 605, terminou em 535, 536. Tá bem? E aí, esse texto do verso 12 é um dos textos que eu gosto muito na Bíblia. Por quê? Acontecerá que quando 70 anos forem completados, Deus punirá o rei da Babilônia. E aquela nação, diz o Senhor, pela iniquidade, a terra dos caldeus, e a farei desolações perpétuas. Além de Deus dar um juízo e libertar o seu povo, voltar ali a mostrar para o povo, olha, eu não deixei de estar olhando por vocês. Tem uma outra coisa nesse texto. Farei desolações perpétuas. O que seria isso? A Babilônia nunca mais seria habitada. E pasme, até hoje a Babilônia não é habitada. Ok? Então isso aqui é uma prova do Deus que fala e a coisa acontece. Ok? Duas pessoas tentaram fazer a Babilônia habitável novamente, né? Uma foi Alexandre o Grande, morreu na própria Babilônia, sem causa, ninguém descobriu a causa ainda, mas ele era muito jovem, nós vamos falar sobre ele mais à frente, no capítulo 8. E Saddam Hussein também tentou fazer a Babilônia ser habitável, e vocês sabem bem o que acontece, porque Saddam Hussein é da nossa era. Ok? Então, uma coisa que eu digo para vocês: quer morrer? Tenta ir lá na Babilônia habitá-la. Vamos lá. Vamos continuar então nossa história. Vocês já viram aqui que o cativeiro aconteceu, tá? Por quê? O povo não ouviu a Deus por muito tempo. Não foi pouco tempo. 23 anos só de Jeremias. Fora os outros profetas, os servos, o rei Josias, fora todo esse povo aí. Ok? Então, mais ou menos aí, irmão, uns quase 40 anos, viu? Porque Josias, ele começou a reinar com 8 e ele foi o melhor rei de Israel, né? Um dos melhores reis de Israel. Então foi aí em cerca de uns 35, 40 anos o povo não dando ouvidos a Deus. Não sejamos esse povo, porque senão estaremos nesse cativeiro também. Vamos lá, irmãos. Vamos aqui com a história agora para vocês. Em 723 acontece a queda de Samaria, no caso ali Israel, tá? Parte do norte que depois vira Samaria. É porque Samaria já era a capital era Samaria, tá bom? Então era Israel, capital Samaria. Inclusive o rei Acabe tinha colocado o templo lá e tudo. Fim do reino do norte, tá bem? O reino do norte acaba aqui. O que acontece? Se torna vassalo da Síria, e nesse rei do norte, no reino do norte de Israel, nascem os samaritanos. O que seria isso? É uma mistura entre Israel e outros povos. Por isso que os samaritanos não falam com os judeus lá na época de Jesus, ok? Tem uma rixa aí muito grande. Vocês vão ver essa rixa durante o livro de Daniel, tá bom? Várias vezes a parte do norte quis destruir a do sul e pegou até mesmo Alexandre o Grande para fazer isso, tá bom? Mas nós vamos ver uma dádiva bem grande de Deus nessa história lá no capítulo 8. Depois disso, o que acontece? A Síria desce, começa a ampliar os seus domínios e faz da Babilônia a vassala, ok? E toma Israel, e aí passa a ser chamada de Samaria, tá bom? Agora, ela já tinha uma capital de Samaria, mas agora ela é conhecida como a tal, ok? A média fica ali pequenininha, Babilônia é pequena. Olha o impossível aí, irmãos. Vocês olhando essa imagem, vocês conseguem imaginar que a Babilônia vai conseguir tomar a Síria? Olha o tamanho da Síria. Olha o tamanho da Babilônia, meus irmãos. Isso aqui só pode ser coisa de Deus. Não tem outro cabimento. Ok? Então vamos lá. Parte de baixo. Parte de cima, resolvida em 723. Tá? Senaqueribe vem e destrói a parte do norte. O último rei da parte do norte foi Oséias. Tá bem? Depois disso vem a parte do sul. Em 701, Senaqueribe fala: quer saber? Já peguei a parte de cima, vou para a parte de baixo. Vamos logo tomar essa parte do sul aí, que é de Judá. Então Senaqueribe faz um baita de um cerco em Jerusalém, ok? Destrói algumas cidades ali próximas e cerca Jerusalém. Ezequias era o rei da época. Isso está em 2 Reis 19, tá? Para quem quiserem ler.
mas já está naquele cronograma que eu falei para vocês lá. Entre o 17 e o 25 vai estar essa história do 19, tá bem? Aí o que que aconteceu? O pessoal, Ezequias chama Isaías, fala: Isaías, pelo amor, não dá, a gente precisa de Deus. Só que Ezequias não ficou só na boca, conversando. Ele agiu, ele fortificou o exército, ele fez tudo que o humano poderia fazer. Isso aqui é uma cooperação. Esse capítulo 19 de Ezequias contra Senaqueribe, no caso Deus contra Senaqueribe, né? Porque Ezequias só estava ali como rei, mas não fez muita coisa, né? Deus que teve que agir ali, não dava para ele conseguir vencer essa batalha. Mas essa Senaqueribe e Ezequias não é simplesmente ali uma história. É uma história muito linda, maravilhosa, mas tem muitas coisas importantes dentro dela. Ezequias é a cooperação humana e Deus é a divina. E quando a coisa acontece junto, acontece o milagre que aconteceu aqui, ok? E é exatamente isso que Deus quer nos ensinar, que nós temos a nossa parte a desempenhar, Deus tem a dele. Quando isso junta, milagres acontecem, entendeu? E aqui aconteceu que Ezequias se humilhou a Deus, orou, fez uma série de coisas incríveis, e aí Isaías vem e diz para ele: Deus vai te ouvir, e aí a coisa vai acontecer. E aí o que que acontece? Um anjo do Senhor vem e mata 185 mil assírios, e dá uma derrota a Senaqueribe terrível. Senaqueribe, então, volta correndo para a Síria, né? E quando chega lá é morto pelos próprios filhos. E aí aconteceu que Judá sai vitoriosa dessa batalha, o que é uma coisa de louco. Olha para aqui de novo. Vou voltar um pouquinho para você. Olha o tamanho de Judá. Olha o tamanho da Síria. Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é poderoso. E aí Deus consegue vencer ali Senaqueribe com o seu anjo, né? O anjo do Senhor. E aí acontece isso aí. Aí, vendo isso, a Babilônia ainda não era um reino estabelecido forte ali, sabe? Um reinado com tudo bonitinho. Merodach-Baladã, tá? Ele comandava ali a Babilônia, mas ele não era rei, tá? Mas ele dava um comando ali, ok? Quando ele vê que Senaqueribe perdeu para Judá, ele fala: opa, pode ter uma coisa boa aí. Vou me juntar com esse Judá aí, vou ver o que, que eles têm de bom aí para que a gente possa ir contra a Síria, ok? Então, acontece um pouco depois disso, Ezequias vai morrer, certo? E aí Deus vai e avisa ele através do profeta Isaías: ó, arruma a tua casa que você vai morrer. Deixa tudo bonitinho aí. Olha que dádiva, meus irmãos. Imagina se Deus chega para mim falando isso. Oxe, glória a Deus. Mas não, Ezequias não. Ezequias quis viver. E aí Ezequias então pede para Deus a misericórdia, ora, se suplica, e Deus é um Deus misericordioso. Viu ali no coração de Ezequias que ele de fato estava querendo permanecer vivo. Então Deus dá uma dádiva a ele de mais 15 anos. E nesses 15 anos que ele dá, Ezequias pede um sinal. E ele pede que a sombra, né, do sol volte, no caso. E aí a Merodach-Baladã, com a galera da Babilônia, eles são o berço da astrologia. E eles perceberam isso nitidamente, porque eles eram muito bons nessa parte. E aí aconteceu o que aconteceu. Ele envia oficiais a Ezequias, tá? Então ele já fala: opa, Ezequias tem um poder grande, porque fazer isso com a sombra do sol não existe. E ele vence a Senaqueribe, eu vou me juntar com esse povo. Então ele pede que os oficiais vá lá e verifique as coisas. Infelizmente, Ezequias erra, né? Ele, ao invés de pontuar a Deus, mostrar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Judá, ele se engrandece, mostra todas as riquezas, e aí é predito por Isaías também que tudo seria levado pelos babilônicos. E isso vai se cumprir um pouco mais à frente. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Judá consegue sobreviver, mas o Egito não, ok? O Egito também fica ali vassalo da Síria. Ela toma um pouco da Lídia, que seria esse espaço aqui também, ó. Vou pegar aqui essa parte aqui, ok? Aí aconteceu algo importante lá em 627.
Em 627, começa a ter conflitos internos na Síria. O que seria isso? Sin-Shar-Ishkur e Assur-Telidane, eles eram irmãos, e eles começam a brigar entre si para ver quem que vai tomar o reino do pai que morreu. E nessa briga entre irmãos, a Babilônia acha o tempo certo para se sobressair. E aí a Síria começa a perder poder, já perde poder ali do Egito, o Egito consegue espantar eles, e a Babilônia fala, eu vou me rebelar. E a Babilônia se rebela no nome de Nabopolassar. Então, Nabopolassar, ali em meados de 626, ele se rebela contra a Síria. O rei, então, no caso, que estava no trono, que estava brigando com o irmão, Sin-Shar-Ishkur, ele não quer deixar isso acontecer. E o que ele faz? Ele vai para cima, né? Não, Nabopolassar, você é doido. E aí ele fica irado. E ele vai para a batalha contra Nabopolassar. Então, Nabopolassar, antes de ir para esse embate contra Sin-Shar-Ishkur, ele faz uma aliança com Ciáxeres, o rei da Média, ok? E os dois, então, se juntam para batalhar contra Sin-Shar-Ishkur. E aí Sin-Shar-Ishkur morre, ok? A Babilônia consegue a sua supremacia em 626, ok? E aí vem a queda de Nínive, tá bom? A queda de Nínive acontece e Josias é o rei, tá bom? Esse Josias é o rei. Na verdade, essa batalha aqui, irmãos, é a queda de Nínive, tá? Demorou muito tempo até eles conseguirem de fato, se soltar das garras da Síria. Então, eles conseguem matar Sin-Shar-Ishkur e quem reina no lugar dele, olha lá, agora, olha como vai ficar, ó. Olha como era e olha como vai ficar. A Síria fica pequenininha, quem vai reinar ali é o irmão de Sin-Shar-Ishkur, Assurubali II, tá bom? Assurubali II reina ali na Síria. A Babilônia fica grande, porque agora é ela que manda. Média dá uma fortificada também, mas como ela era bem pequenininha, né? Porque quem vence as batalhas, pega os despojos do reino que venceu, correto? Então, Babilônia e Médio-Pérsia, no caso não a Pérsia ainda, Babilônia e Média, eles dividem esse espojo, então eles crescem, tá? Na sua proporção. E a Babilônia, claramente no mapa aí, ela é maior do que a média, tá bem? Mas Nabopolassar não fica contente só com isso, não. Ele fala, não, gente, vamos mandar a brasa lá, vamos terminar com essa Síria aí. Então, em 609, tem a Batalha de Arã, e é aí que começa a contar muitas pessoas os 70 anos de cativeiro, que não é um cativeiro, tá? Não está dizendo no texto cativeiro. Servirão ao rei da Babilônia. Então, por esse servirão ao rei da Babilônia, muitas pessoas entendem que a partir de 609, quando ele destruir de vez a Síria, já começa a contar isso aí. Então, levando isso em consideração, Nabopolassar sobe novamente para Sin-Shar-Ishkur e novamente faz uma aliança com Ciáxeres e Neco, no Egito, é chamado, né? O Assurubali II fala, socorro, socorro, manda para Neco, o faraó do Egito, na época, subir. Só que quando ele está subindo, o faraó tem que passar por Judá, ok? E quando ele passa por Judá, o que está aparecendo lá na ele? Josias. E Josias fala, daqui você não passa. Eu não entendo, isso daqui é uma das coisas que eu preciso entender no céu, senão é a mais que eu quero entender, é por que Josias morreu nessa batalha sem nada. Porque não era dele. Ele não tinha nada a ver com essa batalha. Ok? Era ele deixar passar e Neco não faria nada, não aconteceria nada. Mas Josias morre nessa batalha. Ok? Neco, ele não quer deixar Neco passar, Neco precisa passar, então ele apela, e aí Josias acaba morrendo nessa batalha. Neco, então, consegue chegar até o Shurubali II, só que eles ficam basicamente 3 meses lá. Jeoacás fica como rei, tá? Jeoacás é filho de Josias, ele fica como rei, mas não adianta muita coisa, tá? O Shurubali II acaba morrendo também para os dois, né? Para Nabopolassar e Ciáxeres. Então a Síria, de fato, então é destruída.
Neco volta com medo, né? Porque, opa, já matou, já não vou entrar nessa briga. Quando Neco volta, ele troca Jeoacás por Jeoaquim. No caso aqui, ele troca o nome para Jeoaquim, mas o nome é Eliaquim, tá? Outro filho de Josias. Ele não gostou de Joacás e leva Joacás para o Egito. E lá Joacás morre, ok? E Eliaquim fica como rei, só que trocaram o nome dele para Jeoaquim, tá bem? Então aqui, por enquanto, estamos em 609 e aconteceu tudo isso que nós estamos falando. Agora é Joaquim o rei, a partir de 609. A Bíblia diz que ele reinou 11 anos, que vai bater com a segunda invasão. Ou seja, as duas primeiras invasões é no reinado de Jeoaquim, tá bem? Aí lá no Egito, então tá de boa, né? Fica tranquilo. E aí vem a batalha de Carquemes. O que seria isso? Tem um corredor, né? O corredor palestino, muito conhecido até hoje, o Ciro Palestino. E aí o que acontece? Esse corredor é isso aqui, ó, tá vendo? Eu vou voltar para vocês verem. Isso daqui é o corredor Ciro-Palestino, tá vendo? Mais uma vez para vocês não deixar de ver aí. Vocês estão vendo que aqui está perto da costa. Ou seja, ter esse corredor palestino te dava uma baita segurança. Por quê? Atrás de você tinha mar, ok? Então você coordenando isso aqui seria perfeito para você se crescer como nação, ok? E aí Nabopolassar fala, quer saber? Eu quero tomar isso aí. Porque quem comandava mais ou menos ali era o Egito. Você viu que o Egito chegou, mudou o rei de Judá ali, e olha, entendeu? Então é ele que comandava. Só que Nabopolassar estava velho. E aí ele manda o seu filho ir para essa batalha de Carquemes. E o seu filho é nada mais, nada menos que Nabucodonosor. Ok? Então Nabucodonosor vai para essa batalha contra o faraó Neco. E ele ganha a batalha de Neco. Neco então volta para o Egito com o rabo entre as pernas, tá? Com medo danado, e nunca mais Neco sai dali, tá bem? Nunca mais ele vai falar, aparecer, encher o saco, ok? Com isso, Nabucodonosor vem ajudar. E aí ele fala para Joaquim, ó, o negócio é o seguinte, agora quem manda é eu quero que você faça isso, 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 você vai fazer o que eu mandar, não vamos ter problemas. Nesse momento, o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, morre. E com medo de perder o reino, porque podia vir um usurpador e tomar o trono, Nabucodonosor então volta correndo para a Babilônia. Tá bem? Nessa volta correndo para a Babilônia, ele já tinha avisado as Penás, né, para que ele trouxesse jovens, que não era qualquer jovem. Vocês vão ver no amanhã, que nós vamos iniciar o capítulo 1 de Daniel, que não era qualquer jovens, tá? Era jovens que tinham linhagem reais, tá? Inclusive Daniel poderia ser rei, viu? Não sei se vocês sabiam, mas Daniel poderia ser rei. Ele vinha da linhagem do último rei de Israel, que nós vamos ver quem foi amanhã. Do último rei de Judá, que vocês vão ver quem foi amanhã. Tá bem? Então eles pedem para que os cativos sejam levados. E aí eles fazem um percurso maior. Você viu que Nabucodonosor, ó, só para vocês verem, Nabucodonosor faz esse percurso e os jovens fazem esse percurso, ok? E aí eles chegam lá na Babilônia. Então, em 605, Batalha de Carquemes, primeira invasão e deportação. Tá bem? Bom, ali Babilônia Judá fica como vassalo ali da Babilônia e Jeoaquim seria o rei tranquilamente. Mas nós vamos ver que isso vai mudar amanhã, porque Jeoaquim fez algo que não deveria, tá bem? Agora também nós falamos sobre o cativeiro, falamos sobre a história do porquê que tudo isso aconteceu, como aconteceu, mostramos aqui, eu tentei ser o mais didático possível. Eu gostei muito dessa didática, tá? Eu acho que assim vocês vão entender muito bem tudo o que aconteceu, ponto por ponto, tá bem? Então, Nabopolassar nasce ali a Babilônia nasce de fato como Nabopolassar, tá? Depois Nabopolassar se junta com Ciáxares, vence Shinsariskur, ok? Porque eles estavam brigando entre si. Com isso ele morre, seu irmão Shurubali II reina, ele chama Neco para ajudar na batalha de Arã, não adianta nada, Neco volta. Depois, em 605, há uma batalha pelo Sírio-Palestino ali, o corredor Sírio-Palestino. Neco perde,
Nabucodonosor está na batalha porque o pai já está muito velho. Nabucodonosor vence a Neco, desce e fala para Judá: é comigo agora. E aí seria outra interpretação, que a partir desse ponto, 605, se conta 70 anos e o povo seria liberto no ano 535, 536. Ok? Então nós temos esses dois pontos aí. Mas nós vamos ver qual é o ponto que eu levo mais a fundo aí. Mas isso nós vamos ver lá no capítulo 8 e 9, tá bom? Então eu mostrarei, vamos lá, porque tem o cativeiro, mas também tem a promessa de Deus que vai revogar esse cativeiro, certo? Então, ó, porque assim diz o Senhor: após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Porque eu sei que os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vos buscar-me-eis, e me encontrareis, quando vos procurardes por mim, com todo o vosso coração. Isso aqui é para nós, irmãos. Esse texto chega a me arrepia. E eu serei encontrado de vós, diz o Senhor, e eu desviarei vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor. E eu vos trarei novamente ao lugar de onde eu vos levei cativo. Olha que dádiva isso aqui. Isso daqui, irmãos, lembre-se, como nosso irmão Marcelo frisa muito bem, a história do passado é a nossa história. Nós não estamos no cativeiro babilônico, literal, mas nós estamos no cativeiro espiritual. Nós temos uma Babilônia que irá cair em Jeremias, ou em Apocalipse, desculpa. Nós temos uma Babilônia que vai cair em Apocalipse. Nós estamos no cativeiro do pecado. Mas com Jeremias 29, 10 a 14, nos mostra que Deus vai nos levar para o lugar da onde nós deveríamos já ter estado. Nós vimos isso lá nas festas, né? Que Jesus já queria ter voltado, já queria ter resolvido esse problema, mas ele vai vir resolver esse problema para cada um de nós. Então, não se desespere, mas também não sejamos como Judá foi. Eles não ouviram os profetas, eles não ouviram a Deus, eles faziam tudo do jeito que eles queriam, eles não estavam nem aí com as coisas sagradas, e por isso tiveram que ter um castigo, vamos dizer assim. Okay? Deus permite o cativeiro para que eles pudessem, olha, eu estava tão bem lá na minha terra, que agora eu não estou aqui, sendo escravo, tendo que pagar muitos tributos, tendo que pagar um monte de coisa, tendo que fazer um monte de coisa, poderia estar lá novamente. Só que aí Deus dá essa promessa, que após se completar esse cativeiro, talvez nós estamos nesse cativeiro porque, infelizmente, nós não estamos buscando a Deus de todo o nosso coração, como o texto diz. Mas esse dia vai chegar, irmãos. Independente se nós estivermos preparados ou não, esse dia vai chegar. E Deus vai nos levar desse cativeiro para um lugar maravilhoso, que é a Canaã celestial. Bom, irmãos, era isso que nós tínhamos para hoje. Hoje nós tínhamos o foco de mostrar para vocês o porquê do cativeiro, que Deus tem um plano nesse cativeiro e que a história, ela mostra exatamente o que a Bíblia nos diz. Então, a história e a Bíblia estão em completa harmonia. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nós vamos agora fazer as nossas orações. Não sei se alguém vai comandar aí. O meu irmão, Oi, eu vou fazer. Tá bem, então. Meus queridos, neste momento, nós fazemos 3 orações e para iniciarmos as considerações. Pedimos que, se tem alguém que gostaria de fazer uma oração, pode se manifestar com a mãozinha. Irmã Leni, você pode fazer a oração? Amém! Nossa! 3, amém! Deus seja louvado! Deus seja louvado, dona Irani. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir duas pessoas aqui, a irmã Júnia e a irmã Leni,
fazem as duas orações, a irmã Leni faz a primeira, a irmã Júnia faz a segunda, e a terceira, a irmã Miriam, vai louvar. Então, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. Eu faço primeiro? Sim, Júnia, pode fazer a primeira. Oremos. Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por mais uma manhã na Tua presença e porque, por Tua graça, estamos a aprender um pouco mais do que o Senhor deixou revelado desde os antepassados. Obrigada, Senhor. Obrigada pela promessa de abrir o livro em nossos dias. E este livro que um dia foi cerrado, foi selado, está sendo aberto para nós como teus filhos. Os dias, Pai, da sua vinda já se aproximam. E nós queremos muito, Senhor, queremos muito estar prontos para subir nas nuvens com Jesus. O dia da salvação é hoje, Pai. Então, por favor, o que aprendemos aqui, que nós não venhamos a esquecer, Senhor. Por favor, Pai, crave estas palavras em nosso coração de modo tal que elas sejam lembradas em todo o tempo por nós, para serem levadas a outros também que precisam conhecer. Deus bendito, obrigada pela vida do teu servo, o irmão Roberto. Obrigada, Paizinho, por cuidar da sua família. Continue cuidando da sua esposa, Isabel, da sua filhinha Lorena, seu pai, de toda a sua família, Senhor. Que o Senhor esteja a cuidar, assim também de cada família aqui representada. Tu és Deus e tu conheces, tu és onisciente e sabe da necessidade individual. Toma, ó Pai, toma-nos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te oro já, suplicando tua graça pela continuidade desse aprendizado nas horas das considerações. Que cada boca aberta possa continuar sendo a boca do Senhor a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pronto. Nosso querido Deus, querido Pai, ainda na tua presença estamos com os nossos corações transbordando de alegria pela mensagem que recebemos hoje, pelo pão quentinho de orientações que o Senhor nos enviaste dos céus para nós. Que essas mensagens, que esses ensinamentos fiquem registrados em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos testemunharmos do teu amor por onde passarmos, que possamos sermos o sal da terra, a luz do mundo, as verdadeiras testemunhas tuas. Confirma a nossa fé, ó Pai de amor. Implante em nós o teu caráter, e não nos deixe que venhamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que cada dia possamos olhar para Cristo Jesus, aonde, Senhor, Ele vai nos levar para morar contigo eternamente nas mansões celestiais. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por esses momentos tão maravilhosos. Abençoa o nosso querido irmão, que tão bondosamente trouxe essas mensagens para nós. Abençoa cada lar representado, que nesse dia nós possamos dizermos, Senhor, falarmos do teu amor para os nossos vizinhos, para onde estivermos, Senhor, falar das maravilhas que recebemos, o encontro especial que nós tivemos hoje contigo. Fique conosco, perdoa os nossos pecados, transforma nossas vidas e nos abençoe e nos salves em Cristo Jesus. É que eu te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Glória para sempre ao Cordeiro
de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, o adorará e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Agradecemos ao nosso Deus pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã. A palavra de Deus é poderosa, né? A palavra é viva. E neste momento nós abrimos para as considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem? Aqueles que sentirem o desejo, este é o momento da sua participação. E se alguém também desejar fazer alguma pergunta ao nosso irmão, como pedagoga, eu fiquei muito feliz pela maneira bem pedagógica com que a mensagem foi colocada para nós. A didática foi muito boa. Que o Senhor continue te abençoando, o irmão Roberto. Sua didática foi realmente muito boa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado, minha irmã. Esse era o ponto, né? De a gente tentar mostrar o melhor possível aí para que... Eu pensei na minha filha, né? E eu achei muito pertinente esse ponto. Até agradecer também ao irmão Thiago Helker, que ele que fez esses bonequinhos aí. E eu achei muito, muito, muito importante, porque mostra exatamente ali, faz o percurso, foi maravilhoso. Há 2 anos atrás eu vi isso e ficou na minha cabeça até hoje. Então, é muito bom mesmo. Nós que somos professores, a gente sempre está procurando, na sala de aula, procurar a maneira mais didática, para que o aluno mais simples, mais pedagógica, facilitar o máximo para que o aluno aprenda, né? E o Senhor Jesus, ele falava por parábolas, ele usava aquilo que eles conheciam, partia do conhecido, né? Para que as pessoas pudessem compreender. O Senhor sempre falou numa linguagem bem dentro do nosso entendimento. E louvado seja Deus que o irmão usou, né? Usou todas as ferramentas que podiam ser usadas, né? Para que nós pudéssemos compreender. Meus queridos, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu achei muito interessante o mapa, porque eu estudei eu já havia estudado a mensagem, mas quando a gente vê a diferença, na hora que você mostra o tamanho de uma nação tão pequena que venceu, quando você mostra no mapa, a gente vê que ali não podia ser senão o poder de Deus. Quando mostra
quando você mostrou, quando a gente compreende, a gente vê no mapa qual o tamanho desse país, o tamanho porque quando nós lemos na Bíblia, nós apenas estamos lendo, né? Mas quando você mostrou, a gente viu ao vivo e a cores, né? Muito bem. Esse daí, eu fiquei maravilhada quando eu vi o tamanho da Babilônia e a Síria. Eu falei, Senhor, somente porque a gente não para fazer aqui, quando a gente... se não fosse Deus, não tinha jeito, não tinha outro. Era muita Babilônia, era muita Síria para Babilônia. Dá para caber umas 15 aí. Quando eu olhei, eu falei, a gente vê aqui, então, o grande milagre, né? O grande milagre do Senhor. Foi assim, nós compreendemos o nosso tamanho, né? E o poder de Deus. Meus queridos, não havendo aqui, nós também estamos no nosso horário. Tem alguma mãozinha? Tem, irmão Marcelo. Irmão Marcelo, seja bem-vindo. Seu microfone está fechado, irmão Marcelo. Opa, desculpa aí, irmãos. Um bom dia a todos, muito bom também, louvado seja Deus, gostei muito, muito didático. E não vou poder perder um momento aqui, já para ir ajudando a contextualizar, né, colaborando aí. Percebem pelo mapa, irmãos, que lá em Daniel 11, toda essa introdução, toda essa didática aí vai ser usada para a gente entender rei do norte e rei do sul. Reparem que Judá, ora era atacado pelo norte, ora pelo Egito, pelo sul, né? É interessante que Satanás usa essas estratégias justamente porque a gente vai ver se... Não tem como o irmão contextualizar tudo, mas quem for lá em Crônicas e Reis ler, vai ver que ora Judá, quando era atacado pelo norte, pedia socorro ao rei do sul. Foi Egito. E ajuda ao Egito. E a hora que ele era atacado pelo sul, ele pedia ajuda ao rei do norte. Então, eu quero contextualizar para contemporizar. Vamos guardar essa palavra, contemporizar. Se a gente lê a Bíblia, e o irmão Roberto frisou várias vezes aí, que quando eu estava falando com vocês, a tentativa é fazer a gente trazer para os nossos dias. Faço uma pergunta, nesse contexto todo que ele apresentou hoje aí, Judá é Babilônia? Não, Judá não é Babilônia. Então, Ellen White diz, a mensagem que diz que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia, não provém do céu. Muitos grupos aí dizendo que a Igreja Adventista é Babilônia. Agora, eu pergunto, Judá sofreu influência do Egito e de Babilônia? Sim, ele mostrou aí. O faraó Neco mudou até a liderança de Judá, o faraó Neco, o rei do sul. Depois, Nabucodonosor também trocou a liderança. Agora, se a gente transportar para os nossos dias, quem é o norte, quem é o sul hoje? O norte é o conservadorismo político. E o sul é o mundanismo, é o marxismo cultural, esse gigante chamado socialismo aí, não é? Então, eu pergunto, nós já tivemos aí uma liderança mais tendenciosa na igreja para a esquerda? Sim, de 2001 a 2010. Daí, o Ian Paulsen. Daí nós tivemos essas músicas entrando, nós tivemos um relaxamento com a questão da modéstia cristã, da alimentação, né? E nós tivemos aí um evangelismo muito fora do plano de Deus, que é o evangelismo social, o evangelismo evangélico, a missão global, aquela coisa toda, mas o foco no homem. Vamos atender as pessoas aonde elas estão, na necessidade dela. Depois nós tivemos, de 2010 aí, até agora que estava aí está aí o Ted Wilson, uma tendência mais para a direita. Arrevamento e reforma em 2010, foi a ênfase da nova liderança, conservadorismo. Então, irmãos, a Igreja Adventista não é Babilônia, mas ela tem influência do Egito e de Babilônia. Nós, quando tivemos aí o período do governo da esquerda no Brasil, a Igreja fez lobby com o Instituto de Desarmamento, o instituto que há mais de 10 anos atrás eu acompanhei na Secretaria Nacional de Segurança Pública, aumentou a violência no país e muito, tirou do homem do campo
sua legítima defesa. Porém, agora, com um lado mais conservador, muitos pastores, anciãos, obreiros bíblicos, primeiros anciãos, trabalhando com os irmãos para aceitar, para voto em Bolsonaro, para voto para o lado da direita do conservadorismo. Vocês percebem que o contexto histórico agora é o mesmo. Nós temos hoje uma influência na igreja mais forte do conservadorismo, né? Que está lutando contra os subversivos, mas há uma batalha entre o norte e o sul, na igreja também, ela está espremida. Então, eu vejo assim, virá o tempo, se essa foi a tipologia que Deus deu para a gente, em que Babilônia vai tomar tudo nosso. Eu pergunto aos irmãos, quem está ciente que o nosso rei já mostrou para os embaixadores da Babilônia tudo que nós possuímos? Será que alguém aí está ciente de algum evento que nós tivemos aí, alguns bons anos atrás, em que a nossa liderança mostrou a nossa grande emissora, teve uma reportagem com aquele leão, aquele cara que era o apresentador da Bandeirantes, que desbancou o Gugu, desbancou o Faustão, em matéria de audiência, a Bandeirante aos domingos estava liderando, ele tem a sua própria emissora hoje, e ele fez uma reportagem, nós mostramos tudo, mostramos a nossa grande emissora, ele ficou impressionado, falou, nem a Globo tem um sistema como vocês têm, a tecnologia que vocês têm. Mostramos nossos hospitais, mostramos nossas escolas, nossa casa publicadora, mostramos todo o nosso tesouro, e não mostramos o Deus Criador, não demos nenhuma das 3 mensagens angélicas naquela oportunidade, a nossa liderança só mostrou a casa do tesouro. E será que isso aí não é contemporizar? Será que isso aí não é trazer a tipologia para os nossos dias? Então, Babilônia já viu o que nós possuímos. Eu creio, irmãos, que Babilônia vai vir e ela vai tomar nossas casas publicadoras, vai tomar nossos hospitais, porque a lei de ódio religioso, Francisco fala direto, não ao proselitismo. O proselitismo é um veneno, causa divisão, está causando guerras. Proselitismo é você ir pregar o evangelho a outras pessoas. E ele diz claramente que as pessoas vão ser salvas nas suas religiões. Então, nós não vamos poder falar os assuntos que o irmão está falando, que nós temos visto os grandes pregadores falando sobre quem é a Babilônia, quem é o chifre pequeno, quem é o homem da iniquidade, quais são as 3 mensagens. Não vão ter mais o canal de internet para falar, nem de púlpito, porque vai ter visitas na igreja. Então, aos pouquinhos, a igreja vai receber uma enxurrada de ações judiciais que vai levar ela à bancarrota, né? Esse próprio sistema de evangelismo carnal, a igreja está sofrendo. Eu tenho um estudo aqui do Arilton e do Alberto Tim, o Arilton me forneceu, em que desde a década de 40 a arrecadação de dízimo e oferta vem despencando, principalmente a oferta em relação ao dízimo. A igreja tem um sistema inchado, um sistema muito oneroso de regalias, de instituições, e à medida que ela perder ela receber essa saraivada, porque nós vamos ser perseguidos. Ellen White fala que os adventistas vão entrar em evidência e muitos sentirão vergonha de um dia ter tido o nome de adventista do 7º dia. A igreja, ela está cambaleante, mas ela ainda está militante. Então, a mensagem, as 3 mensagens, a mensagem que incomoda Roma, Babilônia hoje, que é Roma papal, domina os canais financeiros do mundo. Ela domina o Federal Reserve Bank, os bancos centrais do mundo todo, e ela tem esse domínio e a igreja vai ficar em situação difícil. Então, nós temos que ver toda essa didática que está sendo colocada, inclusive as advertências muito bem colocadas que o irmão colocou aí, que os profetas eram enviados, que eles eram enviados e que eles resistiram e não deram ouvidos, está se repetindo hoje. A igreja não é Babilônia, mas ela tem influência de Babilônia, tem influência do rei do sul, do Egito. E nós estamos vivendo aí esse mesmo cenário político que tem fora da igreja, dentro da igreja. E nós temos que aproveitar essas nuances que Deus nos dá aí, para entendermos e podemos trazer para os nossos dias e nos acautelarmos. Muito obrigada, irmão Marcelo. Muito bem. Eu até queria que você repetisse, quando você falou do rei do norte, do rei do sul, você falou
a característica hoje, e eu anotei do Rei do Sul essa tendência aí do socialismo, mas não deu tempo de eu anotar do Rei do Norte hoje. O Rei do Norte, irmã, é o conservadorismo político-religioso. A princípio, eles eram separados. O conservadorismo político americano, até a década de 60, andou sozinho. Mas, como o secularismo começou... O secularismo é as ondas do Sul, né? A influência do Sul. Né? O Egito é... Quem é o Senhor, Moisés? Eu não conheço o Senhor e não vou. É o ateísmo, né? Então, o conservadorismo político conseguiu atrair a direita cristã, o conservadorismo religioso, né? E os religiosos, a direita cristã americana, desde a década de 60, começou a ver uma possibilidade de retomar a influência que estava perdendo, e foi perdendo cada vez mais. O secularismo, o mundanismo entrou para as igrejas norte-americanas, elas fecharam a porta primeiro para as mensagens em 1844. A partir dali, diz Ellen White, elas começaram a decair, até porque os irmãos fiéis saíram de lá. Elas começaram a decair. Então, essa relação promíscua foi aumentando cada vez mais, e só que eles vociferavam, né? Vocês vão sofrer o fogo eterno. Eles não tinham um método de abordagem, os cristãos conservadores que entraram para a política, e só fizeram dar mais força, cada vez mais, ao Rei do Sul, que era o socialismo, o multiculturalismo, o marxismo cultural, que não tem mais não precisa mais ter a União Soviética, não precisa ter Cuba, não precisa nem da China. Está tendo esses países só para financiar financeiramente, né? Mas o marxismo cultural se valeu das minorias, a minoria negra, a minoria feminina, a minoria dos gays, dos transgênicos, e ela foi do proletariado. Era, no princípio, só proletariado. Então, ela começou a se valer de todas as minorias, patrocinar as revoluções de todas as minorias, e assim ela foi tendo, o secularismo foi tendo muita influência nas igrejas. E a reação dos cristãos conservadores foi cada vez mais abraçar a política, né? Abraçar o braço do Estado, né? Que é a preparação para a formação da imagem da besta. Ellen White diz que os protestantes vão pedir que o Estado faça valer as leis canônicas, as leis religiosas, que é o falso sábado, que é o domingo. Eles vão pedir, o protestantismo, a filha do papado, as filhinhas da grande meretriz, assim como a filha de Herodíades, que é Salomé, dançou para agradar o rei, a direita cristã, e que tem agradado os líderes, todos os líderes, na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália agora, sempre que entrou ou o Bolsonaro, ou o Trump, ou a italiana lá, ou o da Argentina, foi a direita cristã, a bancada evangélica, que colocou eles no poder. E vai retomar a força. Primeiro, a esquerda vai fazer o escândalo que Ellen White falou que vai fazer. Os sindicatos, essas associações proletariadas, vão tornar a vida, já fizeram isso na Venezuela, né? Vão tornar a vida civil impraticável. Os negócios, os trabalhos. Vocês podem ver que quem é mais atacado hoje é o pequeno e médio empreendedor. Há um ataque à classe média, há um ataque a quem dá emprego, a quem gera emprego, que não são os multimilionários que geram, né? Esses aí migram de um país para o outro explorando, mas o pequeno produtor aqui na minha região está insuportável, porque as famílias que são pequenos produtores são orgânicos, vendem na feirinha. As legislações estão apertando e tornando impossível. Cada vez mais a gente tem que pagar mais caro aqui pelo certificado de orgânico, tem que fazer exame do esterco, tem que fazer exame da água, tem que fazer exame da terra. É uma despesa de mais de 14 mil por ano para você se manter. Então, as dificuldades, os entraves, vão fazer com que essas famílias, os empreendedores, o povo que trabalha, geralmente é conservador, não é secular. Então, vai fazer com que eles caiam de joelho pedindo: ó Rei do Norte, por favor, faça com que o Estado nos salve Jesus, salve a nossa religião, porque a esquerda está vindo com tudo, irmãos. Então, se a gente não perceber essas nuances, a gente vai achar uma solução no lugar errado. E a solução, Jeremias já tinha apontado: humilhai-vos. E Daniel fez isso.
E as pessoas que viram Daniel voltando o rosto para o santuário, vocês não estão aí, estudaram o santuário com o irmão, voltando, e lá em Jeremias é dito, e vocês vão me buscar e vão me achar, quando me buscarem de todo o coração. A solução é essa. A solução não é a gente procurar o menos pior, vamos procurar aí aquele que apoia a família, aquele que... A solução não vem por aí. Podemos até tomar essa decisão, mas nós temos que escolher, como diz Ellen White, aquilo que vai evitar o mal maior, que é o decreto dominical. Nós temos parentes, irmãos na igreja, como vocês que estão vindo, os pregadores da hora undécima, né? Então, nós temos que pensar nas outras pessoas. E nós devemos desejar ardentemente que Jesus volte logo, mas nós devemos trabalhar para que Deus dê mais tempo, interceder pela igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos, interceder com choro, irmão, com verdadeira compaixão e misericórdia. E isso não é natural no nosso coração, principalmente quando a gente é atacado, principalmente quando a obra que a gente quer fazer é impedida. E a gente faz, às vezes, como Moisés, está batendo na rocha, a gente está tomando a ofensa para nós. Não é a nós que eles estão rejeitando a Jesus. E nós devemos ter compaixão deles. E devemos trabalhar. Então, se a gente sabe que tem um movimento que procura estabelecer a união da igreja com o Estado, como foi dito no começo, não tem essa de Estado laico, não. É Estado cristão. Ou seja, quem fundou um Estado cristão não fundou, foi Constantino. Flávios depois aqui. E o que acontece? Essa união do Estado com a igreja lá, nos primeiros séculos da igreja primitiva, é que deu a supremacia papal. E é essa união do Estado com a igreja que vai dar novamente a supremacia papal para implantar o decreto dominical. Então, nós temos que nos acautelar para a gente não achar que o inimigo está no lugar errado. Só isso só. Desculpa aí a demora. Não, mas foi muito bom. Foi muito esclarecedor. Deus seja louvado. Essa união aí do irmão, essa mensagem que o irmão trouxe para nós hoje, com a sua... Deus é maravilhoso. Com essa mensagem, irmão Roberto, foi uma bênção, como sempre, né? Deus está conduzindo. Eu aprendi, eu quero agradecer imensamente, aprendi muito, eu precisava sair, tinha um compromisso, mas não consegui sair. Aprendi muito com a mensagem que o irmão Roberto colocou e aprendi também agora com o irmão Marcelo. Eu sou negra e, como pedagoga, psicopedagoga, sempre fui chamada para dar palestras, e quando você estava falando sobre as minorias e falando da minoria negra, eu fiquei me lembrando que, no início, como eu dava palestras na época, falando sobre a minoria negra, né? Até que um dia o Senhor falou comigo, e, para a honra e glória de Deus, eu entendi que não era assim que eu deveria agir. Não era trabalhando com... Eu entendi que eu estava engordando essas fileiras, né? E louvado seja Deus. E agora, quando você estava falando, eu me lembrei. Muito bom o que você colocou sobre as minorias. E quando nós não temos, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós não conhecemos a verdade, nós somos levados pela mentira, somos enganados. E eu era uma, dando essas palestras, engordando as fileiras das minorias, sendo adventista do 7º dia. E eu agradeço a Deus porque Ele abriu os meus olhos e eu compreendi, para a honra e glória do Senhor. Meus queridos, não tendo aqui... Tem sim a Heloísa. Heloísa com a mãozinha. Heloísa, seja bem-vinda. Bom dia a todos, né? Pessoal, que bênção, né? A gente poder fazer esse estudo, né? Deus nos deu essa dobradinha aí, que é o Roberto com o Marcelo, e as coisas estão ficando claras aos nossos olhos. Mas é isso que Deus quer para a sala da consagração. Ele quer atar, né, o livro de Daniel e de Apocalipse para que a gente possa estar plenamente preparado para o tempo do fim. Que Deus abençoe essa dobradinha, né, para que nós possamos estarmos bem instruídos durante esse período que nós vamos fazer essa jornada de Daniel. Mas eu tenho uma curiosidade, na verdade.
hoje aqui, né, vendo o mapa, né, vendo a explanação lá de Jeremias, segundo Reis, por que que o livro de Neemias e de Esdras está antes desses outros livros, né, de Daniel, de Jeremias, né? Parece que Isso daí é uma. Isso daí tem é uma uma. explicação isso. Eu não sei se o irmão Marcelo tem alguma explicação, mas eu ainda não tenho, não. Mas, mas a Bíblia ela não é cronológica, né? E para nós, né? Para nós ela não é, mas obviamente que para eles é. Esdras que fechou o cânon, né? A igreja acredita. Sim, E a aí ele fecha. Pode arrumação falar. do Antigo Testamento, do canon do Antigo Testamento, foi feito por seções, né? Foi feito primeiro a lei de Moisés, que é o Pentateuco, depois Os profetas. os livros históricos foram Tá. colocados todos em ordem, né? Se Sim. você disser assim, mas o livro de Esdras e o de Neemias tem uma lacuna ali, ela é preenchida pelo livro de Esther, né? Sim. Então, a seção do Pentateuco, a seção histórica, depois veio a seção poética, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois vem os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois vem a seção dos pequenos profetas. Não porque sejam pequenos no tamanho de importância, mas os livros são menores. Essa arrumação era tão nítida na mente do judeu, era tão didático, nós devemos dar estudo bíblico mostrando para as pessoas essa arrumação. A primeira coisa que eles estudavam, as crianças, eram essa arrumação. E Jesus, quando prega em Lucas 24, ele fala assim, começando por Moisés, ou pela lei de Moisés, ou seja, começando pelo Pentateuco, pelos Salmos, pela seção poética, e discorrendo por todos os profetas, os grandes e os pequenos profetas. Então, Jesus usa toda a escritura da época dele. Então, é uma questão pedagógica também que foi arrumada por Esdras e Neemias, né? Não eram homens simples, eram homens instruídos e era escriba, né? Então, ele era, tipo assim, alguém da academia, né? Alguém bem formado. E fez essa arrumação. Por isso que foi feito dessa maneira, porque os livros cronológicos, os livros históricos estão separados. Tá? Houve uma tendência de fazer isso também no Novo Testamento, colocar os 4 evangelhos, o livro histórico de Atos, colocar as cartas de Paulo e depois o livro profético, né? As cartinhas de João, a cartinha de Pedro e a cartinha de Judas, né? Pedro, João e Judas, e depois Apocalipse. Vou aproveitar aqui, não quero cansar os irmãos, só para não ficar uma má impressão, tá? Irmãos, quando eu falei da questão das minorias, a irmã Irani colocou muito bem o seu testemunho poderoso aí, mas eu quero dizer o seguinte para os irmãos, as minorias, a esquerda tem muita mensagem verdadeira, tá? As minorias, por exemplo, eu tenho 52 anos, estou fazendo esse ano. Eu cresci com muito preconceito, piadinhas, brincadeiras, frasezinhas que eram ditas com relação à raça negra, que eu vim aprender com a esquerda, eu vim aprender com essas minorias. Com relação ao machismo, né, os movimentos feministas trouxeram muitas verdades com relação às mulheres. Então, a esquerda, a liberdade de expressão, né, queira ou não, o governo de esquerda sempre é o governo que permite mais liberdade de expressão. Pode ser que a coisa mude agora, porque lembra que os dois estão sentados na mesa combinando mentiras? Daniel 11, 27, o norte e o sul, a esquerda e a direita, podem ter viés. A Igreja Católica sempre foi conservadora, mas temos um papa de viés socialista agora. Eles se misturam ali, confundem um pouco. Mas a direita também, bolsonarista aí, vamos dizer, trouxe muita verdade com relação à família, com relação a essa questão promíscua da sexualidade humana, ideologia de gênero, homeschooling, trouxe muita coisa boa. Então, por isso é que fica difícil você se posicionar e levantar a voz, né? Você vai falar alguma coisa contra o evangelismo que está sendo praticado hoje, parece que você é contra a salvação das pessoas, mas é porque está sendo praticado um evangelismo errado. Estão atraindo pessoas carnais, com métodos carnais. E lobo, se não for transformado em ovelha, ele quer carne, ele não quer comida de ovelha, né? Então, só para não ficar mal colocado aí, irmãos,
Tanto a esquerda como a direita possuem princípios cristãos. Por isso que está tendo essa polarização toda. As pessoas que estão defendendo a posição de esquerda, tanto faz dentro da igreja ou fora, porque dentro da igreja também nós temos muito que aprender algumas coisas com relação aos liberais, né? Porque se você cair em um formalismo dogmático, frio e conservador, não é o que Deus quer. Deus quer a obediência voluntária, por amor, né? E há um apelo muito forte ao amor pelas almas. Maneira de chegarmos para abordar as pessoas, a maneira de apresentarmos a verdade tem que estar, não só porque eu vou dar advertência, Deus repreende a quem Ele ama, mas repreende com amor, com cautela. Então, por isso que é muito complicado hoje se posicionar, e muitos, para não sofrer ataques, preferem ficar em cima do muro. E o irmão já colocou aí, ficar em cima do muro, o muro já pertence a Satanás. Ellen White diz que não há um crime que Deus mais odeia do que aqueles que se posicionam neutramente, aqueles que, por amor à paz, Jesus diz, não penseis que vim trazer paz, mas vim trazer espada, por amor à paz, na verdade é por amor a si mesmo, para não queimar a cara, né? Fica em cima do muro e vê a igreja ser vituperada, vilipendiada. Nós estamos vendo a igreja ser atacada, tanto pela liderança, como por grupos dissidentes mesmo. Existem grupos da Verdade Presente que são dissidentes mesmo, atacando a igreja, né? Então, alguns veem e ficam simplesmente dizendo, não, nós temos que orar pelas pessoas, né? Vamos orar e vamos esperar e tal. Deus vai cumprir a missão, Deus vai purificar a sua igreja, mas sem a cooperação humana, sem vozes se levantando, se posicionando, pelo menos posicione-se. Pelo menos posicione-se, né? Tá bom, irmão? Só para não ficar mal contextualizado aí, tá? Muito bem, irmão Marcelo. E eu também queria deixar, eu faço também, faço as palestras, mas a abordagem hoje é diferente, para a honra e glória do Senhor, né? A abordagem hoje é realmente mostrando o amor de Cristo, né? E não a nossa, né? E não nossos pensamentos. Mas foi muito bom o irmão esclarecer. Júnia, minha querida, seja bem-vinda. Louvado seja Deus. Que alegria. Meu coração está assim, saltitante. Eu louvo a Deus porque há quase 3 anos, quando a sala da consagração iniciou, e a irmã Irani aqui mediando, né? E às vezes eu ficava pensando assim, meu Deus, eu não consigo aprender essas coisas. E no decorrer desse tempo, tem vindo pessoas falar comigo no privado, minha irmã, como é que faz hoje a mensagem? Eu não consegui compreender, e eu acho que essas mensagens não são para mim, e eu louvo a Deus porque o Senhor Deus, ele tem um propósito na vida dos seus filhos, e a Elô colocou muito bem. Deus hoje nos presenteou com essa dupla aí, e louvado seja Deus pelo aprendizado desta manhã. Eu estava lendo aqui ainda há pouco, né? Eu queria uma mensagem, e aí eu encontrei aqui no Desejado de Todas as Nações, no capítulo, quando fala da nomeação dos 12, tem um parágrafo que diz bem assim. Eu lembro que a irmã Irani um dia falou disso aqui na sala, e eu gravei isso para mim, e hoje, quando o irmão Roberto estava falando, eu fiquei lembrando daquele texto, e falei, Senhor, me dá esse texto de novo, porque hoje houve salvação nesta casa. E aqui diz o seguinte, Deus toma os homens tais como são, com elementos humanos de seu caráter, e os prepara para seu serviço, caso queiram ser disciplinados e dele aprender. Não são escolhidos por serem perfeitos, mas apesar de suas imperfeições, para que pelo conhecimento e observância da verdade, mediante a graça de Cristo, se possam transformar à sua imagem. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude. E que sejamos como Pedro, que queiramos a transformação do nosso caráter e dos outros 10 discípulos também, né? Não como Judas, que teve tantas oportunidades e recusou receber a transformação em Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E que
um dia, muito em breve, possamos nos abraçar na manhã da ressurreição para a honra e glória do nosso Deus, não pelos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus. Esse é meu. Amém, irmã. Eu queria... Amém. Pode Dona falar, Irene, Roberto. não, só porque tem um pessoal no YouTube aqui, e aí tem um irmão que ficou meio com uma dúvida, o irmão Nasson. Agradecer a audiência que ele tá proporcionando aí, e ele tem uma questão aqui, tá? A questão dele é, como o irmão Marcelo estava falando sobre, né, a direita e a esquerda, a política, ele ficou meio confuso lá de entender. Mas se eu entendi bem o que ele quis aqui me passar, depois, irmão Nasson, você me manda aqui no zap se tá na linha. O ponto aqui de direita e esquerda é que o irmão Marcelo estava dizendo, porque tem uma grande parte, a gente vai ver isso na parte de Daniel 11. Tem várias interpretações, né? Mas a maioria acredita nisso, que a parte do sul é o ateísmo, a parte do norte é esse cristão que é o papado, né? É esse cristão que a gente sabe que não é cristão de verdade, certo? E aí eles vão ficar sempre se degladiando, né? No Rei do Norte ali, um tá sobressaindo, o outro sobressai do outro, aí vence, aí o outro perde, e aí fica. Fica isso até quando Jesus vier, certo? Só que aí vai ter uma vitória do Norte em cima do Sul, que é justamente o quê? Essa junção aí. O irmão Marcelo tá falando exatamente desse ponto em que a gente vê, o pessoal, eu fico vendo irmãos brigando por direita e esquerda, sendo que os dois, a bomba vai vir dos dois juntos. Aí fica essa briga dentro da igreja, meu, teve famílias que deixou de se falar, teve irmãos que saíram de igreja por causa de outros irmãos, então ficou essa salada aí. Aí o irmão Nasson aqui, não é o ponto não é o votar em A e votar em B, tá? Porque Ellen White nos mostra como devemos fazer esse caso de votação, tá? Só que o propósito da gente é como o irmão Marcelo falou, nós temos que querer a volta de Jesus, mas nós temos que se padecer de até nós mesmos, porque às vezes nós não estamos preparados para essa volta de Jesus. Então nós precisamos fazer o máximo que está ao nosso dispor de alongar aí e fazer o seguinte, se eu sei que esse daqui vai atrapalhar mais do que ajudar, então eu vou votar em A. Se eu sei que o B atrapalha menos, eu vou votar em B, e assim por diante. Então, a gente tem que ir lá fazer nosso voto. Quem quiser também não fazer, também não faça. E isso não entra na questão aqui. A questão aqui é que, independente do Sul ou do Norte, porque eles vão, em algum momento aí, fazer essa junção, eles vão nos perseguir, entendeu? Então, não faz sentido nenhum a gente brigar, desfazer amizade por causa de uma coisa que, no fim, vai se voltar contra nós, tá? Então, no quesito que o irmão falou, que eu acho que essa é a parte que bagunçou ele, da igreja ter a influência de Babilônia, isso daí fica nítido, tanto na parte da Babilônia quanto na parte do ateísmo. Nós temos pessoas que não é que elas não creem em Deus, mas muitas pessoas estão na igreja. Eu fiquei 17 anos na igreja dessa forma. Eu estava na igreja, mas eu não acreditava em Deus. Eu só falava que acreditava, mas minha vida não condizia com o que eu falava. Então, nós temos pessoas dessa forma, como temos pessoas que dizem que estão com Deus e também não agem como, ok? Então, nós temos esses dois paradigmas aí, essas duas complicações, vamos dizer assim. As influências, nós não temos o que fazer. Nós vamos ver aí, em Daniel 1, amanhã a gente vai falar sobre influência, tá? Porque Daniel teve influência externa, mas internamente ele não cedeu a elas. E é isso que nós vamos ter que fazer. Então, as influências vão vir, seja de sul, seja do norte, eles vão influenciar, porque nós somos seres humanos, tá? Então, a igreja ali não é só adventista. Todas as igrejas estão sofrendo hoje, irmãos. Eu converso com assembleianos, converso com testemunhas de Jeová, converso com um monte de pessoas de outras denominações, todas elas estão, assim, terrivelmente afetadas. Eu numa congregação, você vê
uma irmã com calça era um absurdo. Hoje já se vê. Então, o pessoal, eles estão... Não é só o adventismo do sétimo dia, tá? Entendam isso. A coisa está apertando para todo mundo, entendeu? Tem várias pessoas, várias igrejas aí que eles tinham um padrão e hoje esse padrão está sendo corrompido, por quê? Justamente isso que o irmão Marcelo falou. A Babilônia está entrando, o ateísmo está entrando e a gente não está fazendo nada, né? A gente está abraçando, 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 e aí eles vão tomando uma parte maior do que deveria. Mas a resposta está exatamente no verso 4 de Jeremias 29. A gente tem que buscar o Senhor de todo o coração. Não é só buscar que nem eu buscava com 17 anos na igreja. Só indo na igreja, ouvindo a pregação, saindo, fazendo tudo o que eu queria. Mas buscar de todo o coração. Buscar de todo o coração é fazer o que a gente está fazendo. É estudar por nós mesmos. A gente está dando a linha para vocês, tá? Mas cada um vai ter que aprofundar sozinho, porque Ellen White deixa isso claro nos seus livros, para nós não depositarmos no ser humano a nossa salvação. Isso seja no Roberto, no Marcelo, no pastor A, no pastor B, não importa. Nós não podemos depositar nossa salvação em homens, e sim em Deus. Então, a nossa chave final, eu não sei se deu para esclarecer melhor aqui para o nosso irmão Nasson, não é no sentido de direita ou esquerda, você tem que votar A, você tem que votar B, você não tem que votar. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Nós só estamos falando que não faz sentido brigar entre irmãos, brigar entre famílias, porque no fim eles vão juntos ir atrás de nós, ok? Amém. Foi muito esclarecedor. Irmã Simone, minha princesa, seja bem-vinda. E assim que você terminar, por gentileza, nós vamos orar. Bom dia. Na verdade, o Roberto falou muito do que eu ia falar, mas eu vou só finalizar com uma coisa. O Senhor nos convida a termos equilíbrio. É isso que deve regir a nossa vida, equilíbrio. Porque em todas as coisas, quando nós tendenciamos para um lado ou para o outro, o que vai resultar disso é que nós saímos do espírito cristão, porque Jesus, ele era centrado e equilibrado. Claro que não cedendo a princípios, isso é óbvio, né? Sempre mantendo no princípio, mas nós precisamos ser equilibrados e saber que há pessoas de todos os tipos em todos os lugares, tanto que as fileiras, os bancos vazios da nossa igreja serão preenchidos por outros, das outras denominações. E isso só vai acontecer porque hoje o nosso testemunho é tão terrível que se eles viessem hoje, isso dói no meu coração, gente, isso dói. Não gosto de ficar repetindo, mas eu repito muito isso para eu saber que o meu mau testemunho faz com que os meus irmãos que estão lá fora, no engano, não possam vir, porque se eles vierem, eles vão se decepcionar tanto comigo e com essa verdade real, total, que eles se afastariam para nunca mais voltar. Então, temos que ter equilíbrio. E muitas vezes, apesar da nossa verdade ser totalmente verdade, nós precisamos saber o que falar, aonde falar, como falar e se é hora de falar. Então, equilíbrio. E comunhão com Deus, porque se tivermos totalmente ligado à videira, obviamente, que nós teremos todo o resto, porque o Espírito Santo nos conduz da forma como Cristo é. Amém, irmã. É isso aí. Nós só podemos, foi muito bom você ter colocado a comunhão, porque só tem uma pessoa que pode nos dar o equilíbrio. O homem sem Cristo ou vai para um lado ou vai para o outro, né? Somente o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós precisamos morrer e Cristo viver em nós. Somos filhos de Deus quando somos dirigidos pelo Espírito Santo. Só Ele pode nos dar equilíbrio, só Cristo. Pode mostrar para nós como... quando você colocou
o que falar, como falar, a hora certa, tudo. Só Deus, quem é a única pessoa que pode nos direcionar e nos dar tal sabedoria para saber como falar, a hora certa de falar, o que falar, né? Então, só Deus. Deus e Deus e Deus. E é tão sério isso, né, irmã, que a senhora White diz que o testemunho, o que Deus fez na sua vida, o milagre que Deus fez na sua vida, ele não deve ser testemunhado de qualquer forma, em qualquer lugar. Olha, gente, até isso, Deus nos deixa orientação. Olha, Deus fez um milagre na sua vida, né? Ele agiu de uma forma maravilhosa, ele fez uma coisa grandiosa. Não é para você sair contando. Você tem que saber aonde esse testemunho vai ser válido, aonde ele vai enobrecer o nome de Deus, onde a glória ficará totalmente em Cristo. A forma como você vai falar isso tem que ser uma forma clara, glorificando a Deus. Até no que Deus fala para nós, e muitas vezes Jesus falou, vá e não conte nada. E o cara foi lá e abriu a boca, não era para contar. Entendeu? Então é isso, Deus está mostrando para a gente que até nesses momentos nós temos que ter esse equilíbrio, saber e buscar do Senhor se devemos realmente contar isso. Por isso, é isso aí, minha irmã Leia, totalmente dependência de Deus é o que nós necessitamos para que a nossa vida seja verdadeiramente semelhante à de Cristo. Amém. Irmão Marcelo, por gentileza, amém, irmã, muito obrigada. Irmão Marcelo, vamos fazer a oração final? Irmão Sim. Roberto, o Senhor continua abençoando a sua vida, abençoando o ministério dele através da sua família, através da sua vida. Agradecemos por você ter se permitido ser instrumento nas mãos de Deus. Agradecemos o irmão Marcelo, agradecemos cada família aqui representada e pedimos ao irmão Marcelo que finalize com a oração. Pai Santo, Deus bondoso, nós somos muito agradecidos, Senhor, por toda a providência da Tua onisciência, da Tua onipotência, Pai. O Senhor viu os nossos dias antes deles existirem e o Senhor providenciou tudo o que necessitamos para fortalecer a nossa fé, Pai. A comunhão dos irmãos, Senhor Deus, a Tua igreja, muito obrigado porque o Senhor nos deixou o conselho lá. Não abandone a comunhão dos irmãos como muitos que depois apostataram da fé. O Senhor disse para Timóteo, avisou sobre a falsa ciência, que também muitos se apostataram da fé por conta dela, e nós estamos vendo hoje uma pseudociência. E o Senhor também nos avisou para não pôr a confiança nos homens. Eu agradeço muito pelo discernimento que o Senhor tem dado, a liderança desse grupo, que não exalta o ser humano, mas exalta Jesus. Louvado e glorificado seja o Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, o nosso Deus, que providencia tudo em todos, que faz tudo em todos, que complementa com o mais novo na fé e ajuda o que é mais experiente, que traz a palavra, mas traz também aquele que serve atrás dos bastidores, a multiformidade de dons. Tudo vem do Pai da luz do alto, Senhor Deus. Nenhuma consideração nós coloquemos no ser humano, Pai. Mas a cada manhã ao sairmos daqui, o nosso coração durante o dia esteja fervendo de fé por aquele que tem feito, está fazendo e ainda fará tudo em nós e todos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós só queremos agradecer e pedir, como os discípulos pediram. Aumenta-nos a fé, Pai. Dá-nos o sopro que o Senhor deu sobre eles do Espírito Santo, para que de tímidos sejamos intrépidos, para que de covardes como Pedro, sejamos corajosos como Pedro se transformou, para de como filho do trovão, como era João, sejamos um discípulo amado, Pai. O Senhor fez aquela obra naqueles homens. A única coisa que eles fizeram foi abrir o coração, colocar a vontade em conformidade com o Senhor. Aceitaram dessa vez o teu conselho, que não tinham aceitado lá no Monte das Oliveiras, de vigiar e orar. Se reuniram no cenáculo os anciãos, os apóstolos, os discípulos, as mulheres. Naquele cenáculo, Pai, nós estamos vendo a repetição hoje, contemporizando, nós vemos que o Senhor está reunindo. Só nos falta o Senhor, Pai, derramar o poder da Tua chuva sobre nós. Derrama o Teu Espírito, Pai, e nos capacita, Senhor Deus. Livra-nos de nossas fraquezas, Senhor Deus querido. Cura nossas imperfeições, sara a ferida do Teu povo, Pai.
essa ferida tremenda que temos, chamado, Senhor Deus querido, da fraqueza do pecado, e nos dê um novo nascimento, um novo coração, Pai querido, e junta esses ossos secos, põe carne neles, pele, e sopra teu espírito para que possamos ser vivificados da nossa morte, da nossa sequidão espiritual, Pai. Pedimos por nós desse grupo, pedimos pelos nossos irmãos da igreja, Pai, pedimos pela nossa liderança da igreja, pedimos pelos nossos parentes, Pai querido, nossos colegas de trabalho. Realiza essa obra, Paizinho querido, e finaliza logo, assim como a tua palavra diz que devemos apressar a volta de Jesus, Pai. Também nos diz que devemos trabalhar em prol daqueles que ainda não receberam luz, devemos desejar que haja tempo para eles também. A tua serva diz que devemos estar preparados como se Jesus viesse amanhã, mas, Senhor Deus, aguardando cautelosamente, prudentemente, como se levasse 100 anos. Dá-nos este equilíbrio, não há dicotomia aqui, não há contrassenso, o Senhor não nos deixa confusos. O Senhor quer que aprendamos a lição do preparo, da vigilância, Pai querido. Em nome de Jesus, dá-nos auxílio, Pai. Agradecemos por tudo e pedimos neste dia, em nome de Jesus. Amém.